a gente estamos, como pessoas, como país, e as situações que a gente está a passar que não têm sido fáceis, mas nós sabemos que Deus é fiel. Então, vamos só orar. Pai, nós te agradecemos por a tua presença, nós te agradecemos onde estiverem 2 ou 3 no teu nome, tu estás no meio deles, e agradecemos, Senhor, que tu estás aqui conosco e que a tua palavra, Senhor, fala aos nossos corações. Pai, nós entregamos este tempo nas tuas mãos e, Senhor, nós pedimos que tu possas tomar posse dos nossos pensamentos, Senhor, que nós possamos focar na tua palavra e se o inimigo vier para roubar, Senhor, que tu possas, Senhor, remover esses pensamentos e que nós possamos focar na tua palavra, Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu tinha outra palavra planeada, mas quando estava aqui a ouvir o louvor, Deus mudou a palavra completamente, então eu creio que é algo que Deus quer dizer e às vezes quando a gente tem pão fresco, não é? Quando a gente vai ao padeiro e está a cheirar aquele pão, a gente não quer comprar, mas por causa do cheiro a gente compra, às vezes só por causa do cheiro e nem comemos, às vezes, não é? Levamos para casa, mas aquele cheiro, há certas pessoas, não é? Por exemplo, café, a gente vai, não gosta de beber, queremos descafeinado, mas cheiramos aquele cheiro e parece que dá vontade, não é? Então eu quero só ver em Ezequiel, enquanto estava aqui, Ezequiel 37, começando no versículo 1 em diante, e eu vou pedir outra pessoa para ler, só para eu, porque eu estou sempre a processar em inglês, enquanto os irmãos estão a ler, ou alguém esteja a ler, não é que eu não possa ler, eu posso ler, mas só que eu estou, por causa do tempo, os pensamentos é mais fácil. Eu penso em inglês, não penso em português, não é? Então é mais fácil. Se alguém puder ler este Ezequiel 37, alguns versículos, nós podemos ler esses versículos na primeira parte, até o versículo 15, parece, podemos ler. Então alguém pode ler 3 ou 4 ou 5 versículos para a gente dar continuação.
Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Então, rapidamente, se a gente puder, se eu estivesse aqui, os irmãos estivessem aqui e tivéssemos uma data, centenas de ossos aqui à frente. Algumas pessoas não queriam estar aqui porque não gostam dos ossos, não é? A gente, quando vai no deserto, quando a gente vê ossos, o que é que quer dizer? Que há morte, não é? Quando há morte, quer dizer, o oposto de morte é vida. Então, muitas vezes, quando a gente olha para uma coisa, imediatamente, porque a gente vê com os olhos, a gente toma uma decisão e diz, bem, aqui alguém morreu, ou algo está morto. E a palavra de Deus diz que aqueles ossos não eram só qualquer ossos, estavam muito secos. Então não tinha vida nenhuma nesses ossos. Não é? É quase como Abraão, quando ele olhou para o seu corpo e ele disse, é impossível eu ter um filho. E olhou para a sua esposa e da mesma maneira, ele com 100, ela 90, não conseguiram. E sabiam que aqueles que estavam a ver, e hoje em dia, quando a gente olha para o mundo e a gente olha para tudo que está a acontecer, aquilo que a gente está a ver e ouvir neste mundo é só morto. Tudo que a gente ouve é morte. Este está a morrer, agora não pode-se dar passo bem na igreja porque pode-se transferir o vírus. Então há nas igrejas, estava a falar com a Susana, agora ali na Suíça, a igreja teve que pedir autorização ao governo para ter um culto por causa do vírus. E o governo depois disse, vocês podem ter ou não podem ter. Então, quando a gente olha para o mundo inteiro, nós vimos que há morte. E eu quero incentivar e encorajar os irmãos e as irmãs que nós não podemos ser motivados por aquilo que estamos a ver ou ouvir. Ouvi ali um amém, ali, algures, não sei, uma irmã. Nós não podemos estar motivados porque quando o profeta olhou e viu, Deus perguntou a ele, o que é que tu estás a ver? Logo no início, perguntou, o que é que tu estás a ver? Se a gente fosse aqui neste vale e a gente olhar e dizer, opa, isto aqui está mal. Se calhar já esteve aqui um vírus, já esteve aqui qualquer coisa, morreram centenas de pessoas aqui neste lugar. E se eu dissesse, ou perguntasse a cada irmão aqui, fora aqueles que são muito espirituais, se eu perguntasse, será que isto pode ter vida? A gente todos dizíamos, não, não, não. Porque os nossos olhos veem e é impossível haver vida. Mas, quando nós confiamos em Deus, algo que parece impossível, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Quando a gente já ouviu hoje, quando o médico diz isto, ou o médico fala aquilo, ou o médico... Irmãos, nós estamos debaixo do sistema do mundo. Os médicos hoje em dia não estão a curar as pessoas, só estão a manter essa doença para não ficar piores. Então, quando a gente olha para este cenário aqui, a gente vê, isto é impossível. E a gente vê no primeiro versículo, Deus perguntou e disse, o que é que tu vês? No primeiro e segundo versículo. Um vale cheio de ossos. A seguir, o Senhor levou a ele e ele viu que eles estavam o quê? Muito secos. Então estavam há muito tempo. E eu quero encorajar os irmãos porque nós talvez estamos em situações neste mundo e eu quero dizer que este mundo já há muito tempo que está em problemas.
não é só hoje. Desde o início, talvez os irmãos aqui conhecem e que nasceram há muitos anos, já naquele tempo havia pragas, já naquele tempo havia doenças. Há muitas pessoas naquele tempo em Portugal morreram por causa de doenças, por causa de certas coisas. Então ele estava a mostrar e a dizer, esta situação é impossível. Eu não estou a dizer que a gente não pode ter inteligência e agora, como houve agora um profeta, dizem que ele era profeta nigeriano e ele estava a dizer, eu vou lá à China e eu vou matar aquela doença. Sabem o que é que aconteceu? Ele ficou doente e ele é que está a lutar para ter vida. A Bíblia diz que a gente não pode tentar a Deus. Se Deus não enviar, eu não posso ir só para gabar e dizer, olha, Deus vai fazer isto. Não, se Deus não está a dizer, então no versículo a seguir, ele pergunta e diz, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver. Ele foi muito esperto. Ele não disse sim ou não. Ele disse, ó soberano Senhor, só tu sabes. Agora, a gente pode falar assim, mas quando nós temos a fé, como o pastor Mário estava a dizer, quando nós estamos no barco e há tempestade, e o caso é que quando o problema começa a entrar no barco, já é diferente. Quando a água está lá fora é uma coisa. Eu nunca fui pescador, mas quando a água começa a entrar, a pessoa começa a dizer, isto agora aqui, o barco vai afundar e a gente estamos feitos ao bife. Não é? Os tubarões agora vão ter almoço. Mas agora o problema é, os próprios discípulos, os irmãos, quando Jesus entrou no barco, ele falou, ele disse para o mar se acalmar. Para aqueles irmãos que foram naquela viagem em Israel, aquilo nem é mar, aquilo é um lago. É um lago. E naquele lago, acho que é 21 km por 14. Houve uma tempestade num lago. Mas Deus veio, e eu quero dizer aos irmãos, se Deus perguntar assim, irmão, irmã, meu filho, minha filha, será que esta situação na tua vida pode mudar? Qual será a tua resposta? Será que tu vais dizer, ó soberano Senhor, só tu sabes? Agora, no caso de Ezequiel não tinha a palavra de Deus como nós temos. Ele não conhecia a palavra de Deus. Ele não conhecia que a palavra de Deus tem vida. Ele não conhecia que a palavra de Deus dá vida. Ele não conhecia que a palavra de Deus, quando nós falamos, essa palavra muda situações. Agora eu quero dizer aos irmãos, a gente vê aqui que houve um processo. E às vezes nas nossas tribulações há um processo. Às vezes, quando nós queremos ver Deus mudar os nossos filhos, não acontece imediatamente. Neste caso, não aconteceu imediatamente. Ele falou a palavra e aquilo ficou logo humano? Não, houve um processo. Ele falou a palavra de Deus e há uma diferença entre um milagre e há uma diferença entre cura. Às vezes, a cura é um processo. O problema é que muitas vezes nós, como crentes, pensamos sempre milagre, milagre. Então queremos que Deus mude uma coisa de um dia para o outro. Os nossos filhos estão no mundo há 20 anos, a gente quer que ele entre em casa e naquele dia, já sou crente, graças a Deus já mudei. Não! Às vezes as nossas orações, a palavra do Senhor diz que é como um martelo. Martelo a partir uma rocha. A gente não chega lá a uma rocha e bate uma vez e aquilo parte logo. E às vezes a gente tem que continuar. Então Deus falou e disse, será que esta situação pode mudar? E ele disse, só tu sabes, Deus. Mas quando nós temos a palavra do Senhor na nossa vida, nós temos que falar
Com licença. Temos que falar essa palavra e dizer: Senhor, eu creio na tua palavra. Pode não ser agora, mas eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível. Nada há que Ele não possa fazer. O meu corpo está a dizer que eu vou morrer. O meu coração está a dizer: mas Senhor, eu falo a tua palavra. Se não é o teu dia para eu morrer, se tu ainda me quiseres usar para orar para os meus filhos, para os meus netos, Senhor, eu vou lutar até ao fim. Eu vou lutar. E às vezes não é fácil, como a gente ouviu este coro, quando a gente está a passar por situações difíceis, como Jó estava a passar, e a sua esposa virou-se para ele e diz: porque é que tu não vais amaldiçoar Deus e morre? Ele diz: o Senhor dá e o Senhor tira, mas louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando a gente está a passar e estamos naquele barco, e quando a gente está doente, é muito difícil louvar a Deus. Parece que aquela dor até fica pior. Parece que a gente... Esta semana que passou, eu tive um amigo meu que telefonou-me, uma criança que recentemente nasceu, e ela estava muito doente. Quando saiu do ventre da mãe, tinha que ter oxigênio, 90% estava uma máquina a dar, e tinham outros problemas que não conseguia. E o médico disse: olha, eu não quero ser uma pessoa negativa, mas eu não sei se esta criança vai conseguir viver. Ele mandou-me uma mensagem, imediatamente naquele momento, o Senhor deu-me a passagem em Jeremias 30, versículo 17. Acho que é Jeremias 30, versículo 17. E o Senhor diz: eu vou tocar nesta criança e ela vai ser sarada. E eu mandei esta passagem a este irmão. E ele tomou aquilo, e era a neta dele, e ele tomou aquela palavra, e ele leu, e ele proclamou. Ontem, a criança estava no carro dos pais a voltar para casa, porque ela estava completamente sarada. Mas sabem o quê? Foi 90%, pois no dia a seguir ele telefonou-me e disse: olha, sabes que agora só é 70%. Pois no dia a seguir, olha, sabes, agora é 40%. Olha, sabes, agora é 10%. Irmãos, às vezes, quando a gente vê nesta situação, quando Ezequiel, Deus perguntou, e eu quero encorajar os irmãos, quando a gente volta a esta passagem em Ezequiel, a gente vê que há um processo. Quando ele falou, Ezequiel 37, quando ele falou, ele diz: ó soberano Senhor, tu sabes. Então ele disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam. Irmãos, isto é uma coisa chave. Quando a gente fala para os nossos corpos, quando a gente fala para os nossos lares, a gente tem que dizer: em nome de Jesus, meus filhos, vocês vão ouvir a palavra de Deus. Meus ossos, minha doença, tu vais ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Em Salmo 107, versículo 20, diz assim... Salmo 107, versículo 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou. Irmãos, não é nós que estamos a curar, mas é a palavra de Deus que nos toca, é a palavra de Deus que nos muda, é a palavra de Deus que nos entusiasma, é a palavra de Deus que nos dá um pulo outra vez para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, nesta manhã eu quero dizer, irmãs, nós não vamos olhar para as circunstâncias, nós vamos declarar aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala. Em Romanos, parece que é 4:17, Abraão disse: eu vou declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Deus chamou as coisas que não eram como se elas fossem.
O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. A palavra de Deus diz que nós temos que declarar, chamar uma coisa que é como se não fosse. Como o nosso irmão Mário estava a dizer, a palavra de Deus é uma semente. A palavra diz que há um que semeia, há outro que rega, mas é Deus que dá crescimento. Irmãos, eu quero dizer sobre os seus filhos, como estávamos a ouvir, sobre os nossos lares, vamos semear a palavra de Deus. Embora que o nosso filho ou filha não esteja a ouvir, o irmão profetize e diga, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Até se o irmão já não está aqui ou a irmã, já semeou uma semente e Deus vai enviar alguém para regar e Deus vai dar o crescimento. Deus não é um homem que ele muda de ideias. Deus não é um mentiroso como os homens são. Quando ele fala, ele vai fazer. E nesta manhã, o Deus do impossível está a dizer, irmão, irmã, profetize. Mas irmãos, quando a gente profetiza, há uma diferença em chatear. Posso usar essa palavra? Não sei se posso usar, mas quando a gente está a dizer a alguém, olha, tu precisas de juros, então não vais à igreja hoje, isso torna-se um martírio. A gente tem que dizer, Senhor, quando é a tua vontade, dá-me a palavra. Não é assim? A irmã lembra-se daquela vez que a irmã, não sei se a irmã lembra-se, há muito tempo atrás estava aqui no Culturação e a irmã disse, olha, o meu filho, eu queria que ele conhecesse o Senhor. Naquele dia o Senhor diz, olha, prepara-te, esta semana eu vou-te dar uma palavra e fala. Acho que era o seu filho, o seu sobrinho, obrigado. E Deus deu a palavra e a irmã falou no tempo certo. Irmãos, nós não somos aqueles que trazemos a convicção. Eu sei que na minha vida, quando o meu pai sempre dizia, tu estás desviado, vais para o inferno, aquilo ficava mesmo zangado. Nós não precisamos de trazer convicção. Um pecador sabe que ele é pecador. É o Espírito de Deus que muda a atitude dessa pessoa. Nós só precisamos de profetizar. O que é que mudou a pessoa? Foi as palavras? Sim, porque elas profetizaram. Mas quando ele profetizou, será que ele teve que ir lá e dizer, bem, este braço aqui é parecido àquele ali, deixa-me juntar, ok, estes braços, este corpo, ok, e esta perna, será que ele teve que fazer alguma coisa? Ele ficava maluco, aquilo era tantos ossos. Ele só profetizou. Imagina aquilo, eu não posso imaginar, mas imagine nos filmes, eles fazem, não é? Imagine a irmã falar uma palavra e começar a ver aquele barulho. Estes ossos começarem a juntar-se àquele, a perna que estava ali, à procura do braço que estava deste lado. E podem imaginar ele ali e ele a pensar, estas palavras de Deus têm poderes, elas são reais, têm vida. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4, diz o quê? Que a palavra do Senhor é viva e eficaz. Viva! Irmãos, não vamos ter receio de falar a palavra, não vamos trazer condenação, dizer, tu vais para o inferno, não. Vamos dizer, Senhor, eu creio, eu aceito e eu falo com os meus filhos que esta doença, que este problema vai ser resolvido através dos doutores, através... Não vamos estar, eu vou morrer, isto está mal, está mal. O único que estás mal está lá na Índia. Aqui não estás mal nada. Estás mal, está lá na Índia. Os índios é que dizem, vamos ou estás mal. Mas os crentes dizem, nós vamos à água da vida. A água da vida, a fonte, aquele que dá a vida. A palavra de Deus diz que aquele que bebe daquela água nunca mais vai ter sede. Irmãos, até se este corpo um dia morrer, porque vai morrer, a gente ainda vai continuar a viver.
Houve um homem, não lembro qual é que foi o nome dele, mas quando ele estava próximo a morrer, eles vieram e disseram, olha, tu estás a morrer. E ele diz, olha, quando alguém vier dizer que eu morri, diz a essas pessoas que hoje foi o dia que eu comecei a viver. Eu não estou morto. Hoje é o dia que estou mais vivo do que estava antes. Irmãos, não vamos ter receio. Quando Deus diz, hoje é o teu dia, é nesse dia. Não vamos ter medo, não vamos falar morte. A palavra de Deus diz que há pessoas que morreram antes do seu tempo por causa da maneira que elas falavam. A gente não pode. Nós temos que falar a palavra de Deus. A gente diz, a tua palavra, ela é a verdade. Ela é a verdade. Mas depois o médico diz, sabes, eu tenho uma notícia muito grave para ti. Tu vais morrer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Quantos irmãos lembram-se daquele irmão, era Clemente, acho que era Clemente. O meu pai foi lá ao hospital e eu estava com ele, eu era criança e eu fiquei lá fora, mas a pessoa cheirava a morte. E o corpo dele estava a apodrecer. Mas uma coisa que ele tinha de bom, ele tinha dentes fortes. E as enfermeiras agarravam e experimentavam a tirar os dentes. Ele dizia, mas isto são os meus dentes. Mas chegou um dia que ele estava a apodrecer e que eu estava lá fora e eu cheirava a morte. E o meu pai entrou e orou por ele. E Deus mandou uma palavra que disse, como na Bíblia, tu vais viver mais 15 anos. E essa palavra foi falada. E, irmãos, como um fogo, essa palavra veio e entrou neste corpo. E esse corpo começou a sentir o poder de Deus, aquela palavra a trabalhar, aquela palavra a falar às células e dizer, células, levanta-te. Como a gente via aqui, e aquele corpo estava só os ossos, mas depois levantou-se. Mas os ossos em si não podem. E eu quero dizer, irmãos, não pare de profetizar só por causa de ver um corpo de pé. Continua a profetizar. Esse corpo ainda precisa de carne, ainda precisa de músculos. Continua a profetizar só porque o seu filho ou a sua... hoje não estou tão mal, então pare. Não, continua a profetizar que vai haver um dia que Deus disse que Ele respirou e trouxe a vida naqueles corpos. Não pare de falar a vida, não pare de declarar, apanhe versículos sobre cura, apanhe versículos sobre a sua família, seja o que for, suas finanças, seja o que for, e declare, Senhor, eu falo esta palavra, Senhor, tua palavra é vida, vida com abundância, Senhor. Eu declaro, irmãos, a palavra de Deus diz que quando Davi chegou e viu Golias, ele não disse, eu tenho força. Não, ele falou, ele declarou, o meu Deus hoje vai matar a ti. O meu Deus, ele não disse ele disse o meu Deus. E aquela palavra foi a palavra que agarrou naquela pedra e bateu no alvo. Irmãos, eu nesta manhã quero declarar e dizer aos irmãos e às irmãs, não vamos parar de profetizar. Nós, como temos a profecia que já está aqui neste livro, está aqui. Nós temos as palavras que nós podemos profetizar. Irmãos, vamos como este profeta começar a profetizar. Não vamos quando essa pessoa está à nossa frente dizer, ai, seu maldito, em nome de Jesus, muda já agora. Não. A palavra de Deus diz, no nosso quarto, a gente ora, diz, Senhor, eu sei, tu vais mudar, tu estás a mudar, tu vais trazer cura no meu corpo, Senhor, seja através dos médicos ou seja não for, até tu dizeres, isto está consumado, acabou. A gente vai continuar, Senhor, a tua palavra, confiamos nela. Eu vou já parar aí, por causa do tempo. O tempo foi, irmãos, Elias, ele falou. E
quando ele falou, por mais de 3 anos não choveu. Alguns dizem 3, outros dizem 3,5. Parou. Mas sabem uma coisa? Quando Deus falou a ele, e ele falou outra vez, a palavra de Deus diz que ele viu uma nuvem deste tamanho. O servo dele veio e disse, olha, eu vi uma coisa pequenina. E ele disse, prepara-te, vai começar a chover. Pressa! Se a gente visse assim uma nuvem ali, quantos de nós aqui íamos dizer, aquilo é muita chuva? Não. Mas como ele viu, ele profetizou e disse, pressa, vem vir chuva, corre! E o servo foi, entrou, pôs-se em cima dos cavalos e ele começou, e Elias correu e passou ele e foi à frente dele, cheio do Espírito. Irmãos, o Deus que nós servimos, há muitos de nós que estamos a dizer, eu estou com tanto medo, agora o que é que eu vou fazer? Isto vai acontecer. Aquela pessoa está a tossir, será que sai isso? Esse que é isto? Agora aquela pessoa na igreja estava a tossir e a outra semana já não vou-me assentar ali. Talvez essa pessoa tenha o vírus. Quando nós falamos, nós damos autorização ao inimigo para trazer a vírus sobre essa pessoa, porque nós estamos a profetizar a maldição sobre essa pessoa. Mas quando nós dizemos, Senhor, obrigado porque aquela pessoa está sarada. Obrigado, Senhor, porque aquela pessoa tem vitória. Obrigado, Senhor. Irmãos, quantos de nós é que conhecemos o Salmo 91? Eu vou terminar com isso. Eu vou pedir ao pastor Mário para ler bem alto. Será que a gente crê? Vamos pôr só o Salmo 91 e a gente vai fazer isto como uma oração. Vamos todos ler, talvez. Vamos só pôr de pé e vamos ler isto. Será que a gente crê nesta palavra? Será que isto é o nosso refúgio? Será que isso é o nosso médico? Ou será que nós estamos a dar ouvidos? Quando a gente toma isto, eu estava a ver agora, recentemente, quando houve aqueles fogos lá no Cabo, uma senhora, 2 ou 3 semanas antes disso, Deus deu o Salmo 91. E Deus disse, aprende este versículo e tu vais para o jardim e começa a ir à volta do teu jardim 7 vezes. E profetiza isto. E ela, mas Senhor, mas para quê? Para quê? O Senhor diz, faz o que eu estou a dizer. E ela profetizou. Sabe, quando vieram aqueles fogos que houve ali em Naisna, os fogos chegaram à parede da casa dela e pararam. Não passaram aquela linha onde ela tinha andado. Irmãos, não vamos desvalorizar a palavra do Senhor. Ela é vida, ela é eficaz. Tem o poder, é isso. Irmãos, nós vamos declarar isto sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre aqueles que estão em Portugal, que nós conhecemos. Irmãos, vamos aprender isto e aprender e poder declarar sobre a nossa família, sobre tudo que a gente está a passar. Há pessoas que estão a passar por situações financeiras. Irmãos, Deus diz que Ele nos vai abençoar. Salmo 23, Ele diz que a gente nunca vai ter falta. Às vezes a gente pensa, mas perdi tudo. Mas às vezes Deus quer que a gente perca tudo porque Ele tem uma coisa maior para nós. Vamos só ler isto. E vamos declarar e fazer isto como uma oração. Aquele que habita. Descansará. Ele o livrará do laço do caçador e do... Ok? Diz, Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Será que a gente crê? O que é que diz?
Sua palavra é o nosso escudo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste. Será que há uma peste? Será que há uma praga? Versículo a seguir. 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o seu nome. Ele clamará e a mim, e eu vou dar resposta. Jesus. O que é que diz ali? Vida longa eu lhe darei. Será que a gente crê nisso? Ali fala sobre pestes, fala sobre e diz que Deus nos vai proteger. Irmãos, vamos nesta manhã, para terminar, levantar as nossas mãos e vamos começar a profetizar e dizer: Senhor, aquilo que sentir no seu coração, a situação que você tem, o problema que você tem, seja o que for, talvez neste momento é uma época que isso tem que morrer, mas eu quero declarar que Deus vai trazer vida a essa situação outra vez. Nós às vezes não sabemos, mas irmãos, uma semente tem que morrer para dar vida às vezes. Então vamos declarar e dizer: Senhor, perdoa-me porque eu tenho receio, eu tenho medo, esta situação que eu estou a passar, Senhor, não é fácil, mas Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que me vais proteger. Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu escudo. Irmão, irmã, profetize, fale neste momento, não deixe Satanás mentir, não deixe Satanás falar coisas que não são da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos poder de vida e morte nas nossas palavras. Declare nesta manhã sobre o seu lar. Declare nesta manhã sobre as suas finanças. Declare nesta manhã sobre os seus filhos. Declare sobre a sua saúde. Em nome de Jesus, diga: Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela é o meu escudo, Senhor. Ela é vida, ela é vida, ela é vida, ela é vida. Ora babachá. Levanta a sua voz, irmão e irmã, levanta a sua voz, diga a esses ossos, diga a essa doença que está no seu corpo, profetize, 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 profetize. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora bashenderebe sekereberebe rebestendereba karababalaba. O sherebere. Robosturubu karabasharaba kanderebere. Louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor pela sua vitória. Diga: ossos, levanta, situação muda, em nome de Jesus. O meu Deus vai providenciar, o meu Deus vai providenciar. Ele é o Deus
do impossível. Oh, aleluia. Aquela, meu Deus, é o Deus do impossível. Não sei se... Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord.